É importante o gestor, o administrador, ter em mente que a contabilidade ela não serve apenas para pagar tributos. A contabilidade ela é gerencial, para você poder enxergar o seu negócio, qual o controle que você tem do seu negócio. Ano se encerrando, sua empresa precisa providenciar duas coisas importantes: encerramento do período e revisão do planejamento tributário do ano que vem. Feliz Ano Novo Fiscal! Esse é o assunto de hoje com o Dr. André Félix. Você já sabe do que a gente fala por aqui, os assuntos são de negócio, tecnologia, gestão, para você que é empreendedor, C-Level, gestor ou interessado. Esse programa é mantido pela G2, a consultoria de SAP Business One, um sistema de gestão que você pode conhecer mais apontando sua câmera para esse QR Code. Bora começar. Olá, doutor, muito bem-vindo de volta. Estava te comentando, né, que você é o meu primeiro convidado que volta para o programa, porque esse assunto eu sabia, eu tinha que falar com você. Como é que você está? Tudo bem? Primeiramente, eu agradeço o convite e fico muito lisonjeado, né? Ser o primeiro convidado que já aparece segunda vez no programa. Que tudo em ordem, né? Não, mas você bombou o seu programa, depois a gente vai deixar o link aqui, seu programa bombou, todo mundo, que bom que os gestores, os empresários têm interesse no tema, né? Porque pode ser complexo, mas tem que correr atrás, então por isso que eu te chamei, neste momento do ano. Eu diria até que a gente está um pouquinho atrasado, porque a gente vai passar aí nas últimas semanas de dezembro, mas o que se diz é que no último quarto do ano já tem que ter planejamento para o ano seguinte, né? Então vou começar com uma pergunta para você, doutor, para o fechamento do ano fiscal, quais são os procedimentos e as avaliações que o empresário, que o gestor deve fazer na empresa? Bom, é muito importante, né, o gestor, o empresário, o administrador da empresa, ele ter um controle, né, das entradas e saídas que ocorreram durante o exercício, o ano fiscal, um controle de créditos e débitos, um controle dos recursos financeiros, né, aportados na empresa. É importante verificar se as obrigações tributárias estão em dia, são devidamente indicadas, pelo menos, né? Averiguar as informações contábeis apontadas, né? As questões de créditos e débitos estão devidamente adequadas, né? Ficar atento se há um saldo bancário está correto, né? Como que está o saldo bancário para o final do ano. Manter uma gestão de documentos. A parte documentar é muito importante, né? Ter um controle dos documentos da empresa, das informações apresentadas tanto pelo RH, tanto pela parte contábil, como pela parte fiscal. Realizar um cálculo, né, de eventual dívida tributária e também realizar um cálculo da lucratividade do negócio. É importante o gestor, o administrador, ter em mente que a contabilidade ela não serve apenas para pagar tributos. A contabilidade ela é gerencial, para você poder enxergar o seu negócio, qual o controle que você tem do seu negócio. E aí, durante esse tempo de pandemia, muitas empresas tiveram oportunidade de investimento. E aí, doutora, na visão de um investidor, o que é que ele vai olhar? Quais são os relatórios que ele pede em primeira mão para as empresas para entender se o negócio é bacana, se vale a pena investir ou não? Primeiramente, é importante ter um controle dos custos da empresa, né? Qual é o custo fixo da empresa? E se vai fazer um aporte na empresa, ver se ela tem um passivo ou um passivo virtual, né? Que é aquele passivo que não existe ainda, mas pode ocorrer no futuro. Então, é importante saber da lucratividade da empresa. No Brasil, é difícil empreender, é um risco muito grande empreender. Então, tem que ter uma lucratividade bem razoável, porque se ocorrer um erro no negócio, essa lucratividade ainda dê para resolver ou sanear os problemas. Verdade. E aí, fiz lá minhas contas, fiz meu dever de casa e tô lá encarando uma dívida tributária enorme. Percebi que no final do ano tá lá apontado um número que realmente eu precisaria discutir melhor, eu precisaria de um conselho. Que conselho você daria, doutor, para essa empresa que se endividou? Bom, primeiramente, analisar essa dívida tributária, qual que é a natureza jurídica e a possibilidade de defesa dessa dívida. O segundo momento é preparar o caixa
porque estamos em vias de ser aprovado um novo refis, né? Está no Congresso Nacional a discussão do refis da pandemia, né, como queiram chamar, que vai ser um novo PERT, que vai se abrir o prazo, quando for aprovado esse refis, vai ter esses 90 dias para aderir a esse programa. Então, ficar o empresário atento a essa oportunidade desse novo refis que está para ser aprovado. Ah, que bom que tenha uma saída, né? Não nos desesperemos, né? Mas é importante falar sobre isso e planejar, porque depois que a coisa estoura e se descontrola, aí fica mais difícil da gente voltar as coisas no trilho, né? Espero que você esteja gostando. Essa pausa só para te pedir para se inscrever no canal e curtir essa entrevista. Se você preferir ouvi-la no formato podcast, G2 Entrevista está disponível em todas as plataformas. Então, vamos lá. Nesse momento, eu tenho aí que reavaliar, eu vendo os meus números, é o momento que eu também posso decidir a mudança no meu enquadramento fiscal, não é isso, doutor? Queria que você explicasse aqui, relembrasse para a gente qual a diferença, quais são os tipos, né, de regimes que existem hoje no Brasil e que eu possa optar. Então, tem empresas começando, tem empresas né, que já aderiram a um regime, mas isso pode ser mudado, né? Então, quais são esses tipos e o que me leva a fazer uma mudança? O que eu devo olhar? Que recursos são fundamentais aí para que eu tome a decisão mais correta quanto a isso? Bom, primeiramente, né, a decisão não deve ser tomada assim, ou no final do ano, justamente no final do ano, ou no começo do exercício seguinte. Deve pelo menos ter um trimestre de planejamento para verificar qual é o melhor regime tributário para se adotar no exercício seguinte, no ano seguinte. No Brasil, nós temos basicamente 3 regimes tributários, né? O lucro real, o lucro presumido, que eu entendo que é um benefício fiscal se a sua margem de lucro é muito alta, verificar qual é a sua atividade dentro do lucro presumido, que se encaixa o percentual que se presume ser o lucro da empresa, e temos o Simples Nacional. O Simples Nacional, primeiramente, quando ele surgiu, era o regime mais adequado para quem está iniciando a sua atividade. Mas hoje o Simples Nacional ele virou um complicado nacional. Então, antes de aderir ao Simples Nacional, é bom verificar qual anexo sua empresa vai se adequar, porque existem 5 anexos no Simples Nacional, e nem todos são tão benéficos. Às vezes é muito mais interessante a empresa estar ou no lucro presumido ou no lucro real, se tiver uma margem de lucro muito pequena, do que adotar o Simples Nacional. Então, é verificar direito a lucratividade da empresa, o custo da empresa, né? É importante ter um controle das entradas, né, das futuras receitas que a empresa terá, né, para o exercício seguinte, para optar por regime. E ver se não é um caso de um planejamento tributário ou de uma reorganização societária para a empresa diminuir o seu custo e aumentar a sua lucratividade. E aí, doutor, eu tenho um prazo, decidido que eu quero mudar, vi lá os números, cheguei numa conclusão, preciso mudar. Qual que é o prazo para fazer isso? É o primeiro recolhimento do tributo federal do exercício seguinte. É o primeiro recolhimento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, que geralmente será no último dia do mês de janeiro, que vai ser a opção para o exercício todo. Não pode mudar de opção de regime, né, de tributação durante o exercício. Fez a opção, vai ter que responder por essa opção durante o ano todo. Excelente. Então, agora vamos saber, é por isso que a gente estava dizendo, né, justamente, né, o planejamento tem que vir antes, né, o prazo é super curto, então aqui a gente só está querendo fazer um lembrete, né, falar de encerramento do período fiscal, né, que eu tenho que encerrar esse período e tirar aí o balanço da empresa, olhar para o DRE, né, e ver os custos, né, minha receita, meus custos, e para entender um pouco como é que foi meu ano. E aí, se eu decidir, então, mudança em regime, isso eu tenho um prazo aí já super curto, que é logo em janeiro de 2022. Falando, então, em 2022, doutor, o que vem por aí? Essa reforma tributária ainda não vimos como gostaríamos, mas o que você está apostando para 2022? Bom, eu espero que em 2022 nós não tenhamos uma surpresa, uma reforma tributária, né? Os projetos que foram apresentados aí pelo governo não visam simplificar o sistema tributário nacional, não visam abajar a carga tributária, né, que é o anseio dos contribuintes, dos empreendedores, dos investidores, né? Porque os sistemas tributários dos países eles se competem entre si.
Então, se o Brasil tem um sistema tributário complexo, uma carga tributária pesada, o investidor estrangeiro evita investir no país, vai investir nos países vizinhos, Chile, por exemplo, Colômbia, Peru, Paraguai, né, onde tem uma carga tributária menor. Então, eu espero que não tenha uma reforma tributária. O senador Ângelo Coronel, da Bahia, que era o relator, é o relator no Senado Federal daquela alteração da legislação do imposto de renda, né, que previa a tributação dos lucros e dividendos, ele já falou que vai arquivar aquela proposta, né, de projeto de alteração do imposto de renda, e que deve vir uma nova proposta. Como em 2022 nós estaremos num ano eleitoral, eu duvido que seja aprovada a reforma tributária, apesar de alguns senadores falando que 2022 vai ser o ano que vai ser discutida e aprovada a reforma, mas eu particularmente duvido e torço para que eu esteja certo. Uma reforma tributária deve ser devidamente discutida com toda a sociedade, deve ser um projeto transparente que vise aumentar a carga tributária e trazer um sistema tributário mais simplificado. E antes de uma reforma tributária, nós temos que ter uma reforma administrativa. Uma reforma tributária sem uma reforma administrativa é trocar 6 por meia dúzia. Tem muito para ser feito, não deu certo esse ano. A gente está aí ainda, você acredita que esse dólar continua subindo desse jeito, a moeda estrangeira valorizando ainda em 2022 aí, ou será que estabiliza um pouquinho? Infelizmente, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel, né? Se for estabilizar, vai estabilizar nesses 5,60, né? Quase 6, infelizmente, o que é bom para o exportador, mas é ruim, né, para quem trabalha dentro do país, quem trabalha com importação, aumenta muito o custo dos produtos, né, torna o país desinteressante, né, para o investimento raiz, né, para quem quer investir, crescer, fazer o país crescer, né, crescer seu negócio. Eu queria, né, como todos, que o dólar abaixasse, né, mas infelizmente eu não vejo nenhuma política do governo visando essa redução do dólar. Exatamente, eu também concordo com você, acho que em 2022, a gente já está em campanha política já agora, imagina 2022, né, já começou aí, está super quente a pauta, né, nos jornais, só se fala nisso, né, quem vai, então aparecendo agora novos candidatos, vamos ver como é que a gente se sai. Doutor, deixa aí um convite, como é que as pessoas te encontram, quem estiver aí perdido pela vida, desamparado, querendo falar sobre o seu regime tributário, eu sei que você é excelente nisso, atende a G2, e onde é que a gente te encontra? Você está mais fácil no LinkedIn, você está muito famoso, eu estava falando isso, está famoso, aí dando entrevista em tudo quanto é lugar e tal, como é que as pessoas te encontram? Bom, a gente pode dar uma olhada no site do escritório, né, que é o www.felixricota.com.br, Ricota com 2 T's de tatu, ou no LinkedIn, André Félix Ricota de Oliveira, eu estou lá, manda uma mensagem, eu respondo tranquilamente. Isso aí, a gente vai deixar aqui todas as informações também na descrição desse vídeo, no meio do vídeo, né, e bora lá. Então, assim, doutora, eu já vou deixar aqui meus votos, então, que você tenha um excelente 2022, que você continue ajudando empresas como a G2, a gente se recuperar aí de qualquer deslize e, melhor ainda, ajudar a gente a crescer e estar em ordem em dia com o fisco, porque eu não quero encrenca com ele não, né? Boas festas para você e obrigada pela sua segunda participação aqui no programa. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês, e é um prazer, uma honra sempre estar aqui com vocês, com a G2, desejo muito sucesso, excelentes festas para todos, um bom Natal, um excelente Ano Novo e que em 2022 seja excelente para todos nós. Amém. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o G2 Entrevista de hoje com o Dr. André Félix. Espero que você tenha gostado. Obrigada por assistir até o final. Acompanhe as nossas redes sociais e eu te vejo na próxima sexta-feira aqui no G2 Entrevista. Até lá.